Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 26 de junho. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes de começar o nosso planejamento, você pode encontrar algumas incongruências nas estatísticas, em análises aqui, principalmente em relação a números, porque eu estou gravando esse vídeo de uma maneira bastante antecipada. Eu estou gravando na noite do dia 20 e esse jogo é daqui a 6 dias. Estou fazendo isso por conta de uma viagem, vou ficar 5 dias fora com os meus pais e eu não quero deixar vocês na mão, tá bom? Então, compreendam, peço a compreensão de vocês. Caso eu mostre alguma estatística, você fala, pô, mas esse time tem uma vitória a mais já, ou tem uma derrota, ou então essa informação já é atrasada. Eu estou tentando fazer o possível aqui para que a gente mantenha os vídeos no canal, para que eu consiga, pelo menos tentar ajudar vocês durante essa minha pausa, para dar uma relaxada também, para descansar, mas sem deixar o planejamento pausado. Beleza? Então, dito isso, muito obrigado pela sua compreensão e aproveita, se você puder, já se inscreve no canal para me ajudar, tá bom? Vou começar às 16 horas na Irlanda, o Shamrock Rovers contra o Derry City, confronto muito difícil, tá? Vou colocar a tabela aqui para vocês. O Shamrock é líder, atualmente é líder, não sei se houve alguma mudança, pelo visto não, né? Provavelmente não, porque a distância entre o Derry City e o Shamrock já é de uma distância considerável, mas é líder e vice-líder por aqui, então é um confronto bem complicado, tá? O Shamrock dentro de casa, 6 vitórias em 11 jogos, não costuma ser uma equipe excepcional dentro de casa, tá? Quando eu comecei a acompanhar essa equipe, eu comecei a perceber também uma força muito maior fora de casa, mas nessa temporada, coincidentemente, também é uma equipe que está indo muito bem dentro de casa, e o Derry City fora de casa também tem uma excelente campanha, 6 vitórias em 10 jogos, apenas 2 derrotas. Então, significa que a gente tem um confronto muito parelho. Os últimos jogos entre eles, principalmente aqui o Shamrock dentro de casa, o Shamrock vem de apenas uma derrota para o Drogheda em casa, de resto, muitos resultados positivos por aqui. É uma equipe que vira e mexe, passa sem sofrer gol em alguns jogos, tá? Aqui ó, 4-0, 2-0, 2-0, 3-0, mas, como eu falei, não é o suprassumo dentro de casa. Pelo menos nessa temporada tem sido diferente, mas nas outras temporadas não eram assim. O Derry City vinha muito bem antes de enfrentar esses dois adversários aqui, o Sligo e o St. Patrick's, e acabou perdendo 2 partidas seguidas. Quando eles se enfrentaram, essas duas equipes, o Shamrock também tem levado a melhor, principalmente dentro de casa, tá? Nos últimos jogos, o Derry venceu apenas um, que foi o último por 2-1, e depois, olha, várias vitórias seguidas do Shamrock Rovers. E aí tem resultados completamente diferentes, tem situação onde ambas as equipes marcam, tem situações onde o placar é apertado, mas o Shamrock geralmente, historicamente, leva melhor e não é à toa que a cotação é um pouco mais baixa, tá? Vamos analisar esses dados um pouquinho mais a fundo. A gente tem o mesmo número de vitórias para as duas equipes, o Shamrock tem um jogo a mais, pelo menos no momento que eu tô gravando. O que me chama a atenção, olha só, o Derry City saiu na frente em 80% dos jogos fora de casa. Isso mostra muita iniciativa, uma equipe muito perigosa. Falhou pouquíssimo em marcar e em 40% dos jogos fora de casa não sofreu gol. Já o time do Shamrock também não falhou em marcar em nenhum jogo, né? O Derry falhou em marcar em apenas provavelmente um, mas o Shamrock não falhou em marcar em nenhum jogo, porém, em relação a jogos sem sofrer gol, ele já ficou menos do que o adversário. O número de gols marcados é um pouco diferente, o Shamrock tem um ataque, não é à toa que é líder da competição, um pouco mais valente, mas defensivamente o Derry City é melhor. O primeiro tempo do Derry City, assim como é uma equipe que sai muito na frente do placar, é um primeiro tempo muito sólido. Poucas derrotas, poucos gols sofridos, muitos gols marcados e muitas vitórias. O time do Shamrock não é uma equipe que vence tanto, mas é uma equipe que marca mais gols do que o adversário. Curioso, né? Só que o número de gols sofridos também é maior, ou seja, não é uma equipe que vai te passar confiança no primeiro tempo. Você tem uma equipe que já não te passa confiança contra um adversário muito sólido. Para você que vai fazer trading aqui, muito cuidado. É um jogo muito perigoso para back favorito, para correção de preço contra o não favorito. Não acho que é um jogo tão interessante assim, tá? Muito cuidado. O segundo tempo, aí eu já tenho uma melhoria muito forte do favorito. O Shamrock passa a vencer 64% das segundas etapas e reduz o número de derrotas consideravelmente e também aumenta consideravelmente o número de gols marcados. Continua tomando muito gol? Continua. Mas continua tendo um número de gols marcados maior. O Derry City já reduz bastante o número de vitórias, aumenta o número de derrotas e passa a sofrer muito mais gols, tá? Ambas as equipes têm força no jogo aéreo.
Porém, o Shamrock marca mais de cabeça e mais de escanteio, só que as duas equipes têm o escanteio como uma boa arma, então para você que vai trabalhar em live é uma informação sim muito importante. Se você é trader, aí a gente vai usar um conceito lógico aqui. Quando a gente busca uma equipe aqui próxima de 1,75, ela já não é aquela equipe que vai passar para você uma confiança assim, total, né? Uma ampla confiança. Ela é uma equipe que vai te exigir uma leitura de jogo com muita cautela já, porque uma odd de 1,75 ela tá mais próxima de 2 do que uma odd de 1,20. Então o que vai acontecer? Ela tem não é que é uma atração, mas o mercado ele tende a desconfiar por qualquer ruído que começar a aparecer por ali. Se o Shamrock não começar martelando e se impondo, o mercado já vai começando a perder um pouco da confiança, principalmente se for um jogo com pouca liquidez. Então o que pode acontecer por aqui? Se o Derry City, que é uma equipe muito sólida no primeiro tempo, conseguir se impor, conseguir ter talvez um pouco mais de posse ou criar perigo com constância, essa cotação do Shamrock ela não vai estabilizar, ela vai começar a subir. E se você não tem método para trabalhar contra o favorito, você fica de fora. E se você veio para trabalhar só a favor do favorito, você não está encontrando a leitura que você precisa, você também fica de fora. Não inventa moda, tá? A melhor coisa que eu posso te indicar por aqui é, espera o jogo começar, verifica se isso daqui está acontecendo, o Shamrock com dificuldade no primeiro tempo, por mais que seja uma equipe que cria perigo de gol, mas que também cede, e o Derry City muito forte, que sai na frente com muita frequência, cuidado, tá bom? Pode ser um jogo muito perigoso para o trading e pode ser um jogo sim com uma característica muito grande de gols os dois lados. Se você é punter, eu já vou começar falando dessa possibilidade do ambas marcam sim, tá? Porque o Derry City é uma equipe que abre muito o placar, uma equipe muito sólida no primeiro tempo, o Shamrock é uma equipe que sofre muito no primeiro tempo e também sofre no segundo, então podemos ter sim aqui uma situação para ambas marcam, tá? Deixa eu dar uma olhada nessa cotação, por exemplo, para matar minha curiosidade, próximo de 1,90 aqui na Betfair, tá? Gosto bastante dessa oportunidade se você é um cara ousado, tá? Agora, no mercado de resultados, a seguinte questão, será que vale a pena confiar no Shamrock dentro de casa no jogo inteiro, já que a gente viu que no primeiro tempo ele poderia ter um pouco de dificuldade? Eu sinceramente não te indicaria aqui uma vitória seca do Shamrock, tá? Eu acho que é um risco muito grande. O que a gente pode buscar por aqui? O DNB tá 1,30, né? Um empate anula. Acho uma odd muito esmagada. Se fosse próximo de 1,50, adoraria, tá? Te indicar isso daqui. O dupla chance vai estar extremamente esmagado, próximo de 1,20, 1,17. Também não acho tão bom para você que trabalha aqui numa cotação tão esmagada assim. Aí você vai ter que adicionar talvez algum tipo de risco se você quiser uma cotação um pouco mais alta. O 0,25 está 1,52. 0,25 significa que, se tiver empate, você perde metade da sua stake apenas. Aí tem o menos 0,75, que significa que se o Shamrock vencer por um gol de diferença, e eu acho que vai ser mais ou menos isso, um placar um pouco apertado talvez, você tem metade do seu lucro, né? E aí é uma cotação de 2. Não sei se é a melhor opção, tá? Não sei se é a melhor opção. Eu tenho a tendência de ficar muito mais próximo desse 0,25 e do empate anula. O que eu vou te indicar por aqui, já que a gente não tem cotações tão boas? O live. Se eu tenho, vamos usar um raciocínio lógico. Se eu tenho uma equipe que não costuma jogar tão bem o primeiro tempo, contra uma equipe que costuma jogar tão bem o primeiro tempo, a chance de uma correção de preço, a chance do Derry City começar talvez tendo um desempenho melhor nos primeiros minutos é muito alta. Então, isso significa que todas essas cotações que a gente observou por aqui, elas vão melhorar. Você vai ter menos tempo, obviamente, quando você tomar a sua decisão, se é que você vai tomar uma decisão de entrada, mas o seu prêmio também será mais recompensador. Tá? Então, o que eu te aconselho? Espera o jogo começar. Espera uma melhora do Shamrock. Talvez o Derry comece a melhor em campo. Espera uma melhora do Shamrock para você começar a pegar ou o dupla chance do Shamrock Rovers ou esse empate anula do Shamrock Rovers com uma cotação um pouco mais elevada. Beleza? Somente se ele estiver melhorando em campo ou se ele estiver bem em campo. Não vale a pena entrar só pelo peso da camisa, só porque ele é líder aqui. Lembrando que é sim um favorito que pode se complicar. Então, o live aqui vai ser o seu melhor companheiro. O que eu gostaria de te indicar no pré-live é over goals. Eu acho que muito provável que a gente possa ter aqui um over 1,5. E se você puder esperar até a metade do primeiro tempo, você vai conseguir pegar essa odd próximo de 1,50. E não duvido mesmo, que a gente possa ter ambas marcas, tá bom? Às 20 horas no Campeonato Argentino, o Belgrano recebe o Banfield com uma cotação praticamente de jogo parelho. O mercado ele tá tendo uma tendência de imaginar que o Banfield vai oferecer mais dificuldade do que o Belgrano está esperando. Porém, vamos olhar aqui a nossa classificação. O Belgrano está em 8º lugar, num campeonato com 28 equipes, e o Banfield está em 27º, é o penúltimo colocado. O Belgrano, dentro de casa, ele tem uma campanha muito forte com apenas uma derrota
e 3 empates. São 5 vitórias em 9 partidas. Tomou 4 e marcou 9 gols. Toma pouquíssimo gol a equipe do Belgrano, tem uma defesa muito sólida. O Banfield, fora de casa, tem uma dificuldade. A equipe venceu apenas uma partida, tomou 15 gols e marcou 7. Tem 2 empates e 6 derrotas. Ou seja, por si só a gente já imagina um favoritismo do Belgrano. O mercado não concorda tanto, tá bom? Quando a gente busca aqui o confronto direto, olha só, a maioria dos jogos o Belgrano acaba vencendo. Vamos filtrar aqui para os jogos dentro da casa do Belgrano. Olha só. 1 empate, 2 empates, Belgrano. Pelo menos nos últimos confrontos, tá? Provavelmente alguma dessas equipes estava na Série B. Então, nas últimas vezes que o Banfield foi visitar o Belgrano, ele não conseguiu vencer. Tivemos 2 empates? Tivemos, mas também tivemos 3-1, 3-0, 2-0, tá? Então, me parece aqui, pelo momento, olha só, olha os últimos jogos do Belgrano. A gente encontra em 20 partidas, praticamente, uma derrota para o Tigre por 2-0, tá? E o Tigre tá numa posição... Cadê o Tigre aqui? Tá na 20ª posição. Como tá o desempenho do Banfield? Olha isso, nas últimas quase 20 partidas. Uma vitória contra o Tajeres. Tajeres que é uma equipe lá de cima da tabela. Então, realmente me parece que, estatisticamente falando, que o Belgrano é favorito para esse jogo e o mercado não concorda. Inclusive, o mercado abriu com uma cotação próxima de 2,60, tá? Isso aqui me causa uma curiosidade de por que essa odd estaria tão alta. Pode ser que eu esteja deixando passar algum tipo de informação. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas estatísticas do PDF de apoio um pouco mais aprofundadas, tá? 67% das vezes o Belgrano saiu na frente em casa. Não sofreu gol também em quase 70% dos jogos. Não é uma equipe tão goleadora, né? Falhou em marcar em 33% dos jogos, mas, mesmo assim, é uma equipe sólida defensivamente. O Banfield não sai tanto na frente, falhou em marcar em mais de 55% dos jogos, sofreu gol em quase todas as partidas, sofreu muito mais gols do que o adversário, e o primeiro tempo do Belgrano é muito superior. Os números do Banfield no primeiro tempo, eu tenho quase 60% de derrota e 10 gols sofridos contra 3 gols marcados e apenas 11% de vitória. Já o Belgrano, quase 70% de vitória, nenhum gol sofrido, nenhuma derrota e 7 gols marcados. Me parece que o primeiro tempo, principalmente se você é trader, pode ser uma excelente oportunidade para você aproveitar. Já o segundo tempo é onde o Belgrano tem mais dificuldade. A equipe para de vencer, né? Reduz drasticamente, passa a sofrer mais gols do que marcar, mesmo mantendo uma derrota reduzida. Tá? O time do Banfield continua tendo mais gols sofridos do que marcados, porém reduz um pouco pela metade, né? Um pouco não, pela metade dos gols sofridos e passa a perder um pouco menos e passa a aumentar um pouquinho o seu número de vitória. De maneira geral, se eu tivesse que escolher um momento para trabalhar no trading aqui, com certeza seria essa primeira etapa, onde me passa bastante confiança, pelo menos numericamente falando, tá? Em relação a gols, eu não criaria tanta expectativa. Eu tive o over 2,5 dentro de casa no Belgrano apenas 11% das vezes e o over 2,5 apenas 22% das vezes quando o Banfield foi fora de casa. Então, seguindo a risca ali o campeonato argentino, geralmente é um campeonato um pouco mais under. Se você é trader, sinceramente, tem alguma informação faltando aqui. Eu acho que deve ter algum desfalque, porque, historicamente falando, o Banfield tem dificuldade na casa do Belgrano. O Belgrano é um excelente mandante, uma equipe que perdeu pouquíssimo dentro de casa, vem numa sequência de vitória muito grande. Acredito que a gente possa ter uma oportunidade para trabalhar um layer para a equipe no Banfield se o Belgrano começar muito bem o jogo, ou se começar pelo menos ali dominando as ações ofensivas, tá? Não sei se é uma equipe de imposição. Para o mercado estar com essa odd, talvez não seja. Então, aplica a sua leitura de jogo por aí, mas sendo esse jogo isolado, não tendo nenhum jogo assim próximo, o Vasco vai começar uma hora depois, dá para você focar, vai ter uma liquidez interessante. Se você é Panther, aí mesmo que eu esteja deixando faltar algum tipo de informação, eu não consigo não pensar em alguma coisa a favor do Belgrano. O dupla chance do Belgrano está próximo de 1,40. Já começo a ver valor por aqui para buscar alguma coisa com esse empate. O handicap, o DNB do Belgrano está próximo de 1,70. Não é ruim também ter a sua aposta anulada em caso de empate por aqui. O menos 0,25 já é mais puxado. Você vai estar com uma odd para cima de 2, mas é um pouco mais puxado. E o mais 0,25 está um pouquinho melhor do que o dupla chance. O mais 0,25 vai te pagar metade em caso de empate, tá? Tá próximo de 1,50. Então eu ficaria nessa linha. Lembrando para você, eu não sou tipster, eu não tenho intenção nenhuma de ser tipster. Eu sou trader e há muitos anos eu sou trader, tá? O que eu faço por aqui é tentar traçar um cenário em cima das nossas informações, em cima, obviamente, do que a gente possa conhecer das equipes. A gente vai sempre aprendendo novas equipes, lógico, e te dar alguma ideia do que você pode traçar e precificar, tá? Entre o menos 0,25, o empate anula, e o mais 0,25, eu não gosto tanto desse menos 0,25, porque obrigaria, obviamente, o Belgrano a vencer o jogo para você ter um lucro cheio.
tá? Mas não é uma cotação ruim, porque é uma cotação que vai te pagar próximo de 2. Caso o Belgrano ele tenha um empate no jogo, você vai perder metade da stake. E se ele vence, você ganha uma stake inteira. É uma odd legal. Mas gosto também do DNB. Se tiver um empate, anula, beleza. O mais 0,25 você já coloca alguma coisa no bolso em caso de empate. Porém, é aquela coisa, se o Banfield perder, você não coloca dinheiro nenhum no bolso, você fica sem nada. Eu ficaria entre essas precificações. Melhor, talvez, do que o dupla chance. Dupla chance está muito esmagado. Se no live você conseguir encontrar esse dupla chance mais alto, ou talvez esse 0,5 mais alto, pode ser interessante, esse mais 0,5, tá? Eu acredito que a gente possa ter alguma coisa a favor desse Belgrano, porque a cotação está muito alta para uma equipe muito bem posicionada, que vem numa fase muito forte, tá? A última derrota do Belgrano faz muito tempo. Ó, vamos listar aqui. Faz 3, 6, faz 8 jogos que o Belgrano não perde. E é uma equipe que sofre poucos gols. Ó. Sofreu uma do Tajeres dentro de casa. Aliás, não sofreu mais. Depois veio sofrer 2 do Tigres, onde perdeu. Sofreu 1 do Tajeres e só. Uma equipe muito sólida defensivamente. Então, é isso. Posso estar criando um viés aqui. Se você tiver informação, me ajuda. E ajuda também a galera que acompanha aqui. Obviamente, a gente está sempre se ajudando. Mas me parece um jogo aqui para um DNB, para um menos 0,25, se for um pouco ousado. E pode ser também um jogo under, já que eu tenho uma excelente defesa. Quanto é que tá o mercado de gols aqui? O 3, obviamente, o 3,5 vai estar numa cotação absurdamente baixa, ó. 1,13. Aí não dá para conversar, né? Aí a gente teria que buscar talvez um menos 2,5, próximo de 1,50. E aí te indicar under aqui, eu não farei. Às 9 horas da noite no Brasileirão, o Vasco recebe o Cuiabá no Rio de Janeiro. E eu tô gravando esse vídeo, como eu já falei para vocês antecipado, e algumas casas não abriram ainda as cotações. Eu fui buscar aqui, a cotação do Vasco tá próximo de 1,85. Em algumas casas eu imagino que seja próximo disso, tá? De 1,90, 1,85. Vamos falar dessas odds daqui a pouco, tá bom? Primeiro, em relação à tabela. Nesse momento, o Vasco, eu vou até... Ó, eu tô tentando rolar aqui, ó, não tô conseguindo encontrar. Então eu vou ter que desfixar isso aqui pra gente achar o Vasco. Olha lá. Não é piada, tá? Não, o vascaíno não fique chateado comigo. Realmente aqui o meu monitor é um pouco grande. Então tá aqui o Vasco em 19º contra a equipe... Deixa eu colocar aqui na tela direitinho pra que ficar legal. Isso, ó. Contra o Cuiabá, que é o 14º. Dentro de casa, o Vasco não conseguiu vencer nenhuma partida. Nenhuma partida. Teve um empate contra o Palmeiras no início do campeonato. Se eu não me engano, o Vasco ele fez uma partida muito boa contra o Atlético Mineiro e venceu no primeiro jogo. E depois ele empatou com o Vasco no Palmeiras no Maracanã. E aí criou-se uma expectativa muito grande no Vasco que não foi confirmada ainda, tá? E o Cuiabá fora de casa é uma equipe chatíssima, mas muito chata. Equipe que venceu o Goiás, o Cruzeiro, o América Mineiro, perdeu para o Fluminense e empatou com o Corinthians. Empatou com o Corinthians. Não é mole não esse Cuiabá. Pelo menos nesse momento é o segundo melhor visitante da competição e nesse inteirinho que a gente está conversando aí, o time do Cuiabá, se eu não me engano, vai receber o time do Botafogo. Tá aqui, ó. Cuiabá vai pegar o Botafogo, a gente já fez análise sobre isso. Então me parece um adversário muito complicado para o Vasco ter uma cotação de favorito assim tão eminente. Mas tudo bem, vamos colocar isso aqui no lugar e vamos lá para os confrontos. O Vasco, ele enfrenta... Olha isso daqui, cara. Olha os últimos jogos do Vasco. Derrota pro Internacional, derrota de goleada pro Flamengo, derrota pro Fortaleza, derrota pro São Paulo, derrota pro Santos, empate com o Curitiba. Empatar com o Curitiba é péssimo, porque o Curitiba é candidato a rebaixamento, infelizmente, pros torcedores do Coxa, né? Empate com o Fluminense, derrota pro Bahia e aqui, ó, o início do campeonato do Vasco. Se você parasse aqui e perguntasse pro vascaíno se ele tava animado, pô, ele tava animadaço. E olha aí o que veio pela frente. Conquistou mais 2 pontos só. A situação é complicada. O Cuiabá, vou colocar no overall, né? O Cuiabá não é uma equipe excepcional dentro de casa, mas fora de casa ele tem somado seus pontos. Empatou com o Curitiba em casa, empatou com o Corinthians fora, venceu o Goiás, venceu o Cruzeiro, e o Cruzeiro é difícil de ser batido, principalmente lá no Mineirão. Perdeu pro Fluminense e perdeu pra equipe do Atlético Mineiro, isso aqui é super normal, essa goleada que foi fora do normal em casa, né? Venceu o América Mineiro e perdeu pro Grêmio em casa. Então é uma equipe que não tem conseguido fazer tanta força dentro de casa, mas fora de casa é uma equipe chata demais. As duas últimas vezes que enfrentou o Vasco, a gente teve aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo desfixar aqui de novo, ó. As duas últimas vezes que enfrentou o Vasco, em 2015, porque o Cuiabá é uma equipe que não foi rebaixada ainda, né? Depois que ele subiu, se eu não me engano, o Cuiabá ainda não caiu. É uma das equipes do Brasileirão que tem esse estigma de nunca ter sido rebaixado. E ele enfrentou
o Vasco na Copa do Brasil em 2015. Foi um jogo onde o Vasco empatou o primeiro jogo, depois tivemos o jogo da volta aqui, 0-0 também. Então, historicamente falando, o Vasco nunca ganhou o Cuiabá, nem vice-versa, tá? Então, historicamente, a gente tem poucos dados sobre o confronto e a gente tem uma cotação do Vasco de favorito. Usando o nosso PDF de apoio, o Vasco não venceu nenhuma partida. Em 25% dos jogos em casa apenas ele saiu na frente, já o Cuiabá no dobro de vezes. Uma equipe do Cuiabá que falhou pouquíssimo em marcar fora de casa, ou seja, uma equipe perigosa. O Vasco já falha em marcar em metade dos jogos. Sofreu gol em todos os jogos o Vasco. Já o Cuiabá ficou um pouquinho mais de jogos sem sofrer. O ataque, o nível ofensivo não é tão bom das duas equipes. Defensivamente o Vasco está um pouco pior. E obviamente, como mandante, aquela derrota de goleada para o Flamengo pesa nesses números. Não dá para negar. Era para o Vasco ter aqui, supondo que ele perdesse para o Flamengo por 2-1, era para ele ter um saldo um pouquinho melhor, tá? No primeiro tempo, o Vasco não tem números muito bons, 75% de derrota, 7 gols sofridos e 2 gols marcados. De novo, o jogo contra o Flamengo aqui prejudicando muito os números, né? Impulsiona, parece que o Vasco toma goleada de todo mundo, não é assim, tá? E o Cuiabá não tem também um ataque tão efetivo no primeiro tempo, marca menos gols do que sofre, não tem tanto número de vitória também. O Cuiabá é um time bem assim, na média, bem dividido no primeiro e segundo tempo. O Vasco no segundo tempo melhora um pouquinho defensivamente, passa a sofrer bem menos gols, de 7 passa a sofrer 1, né? E também reduz o número de derrotas consideravelmente, reduz em 50%, já melhora muito, tá? Tanto o time do Cuiabá quanto o time do Vasco são times que utilizam bastante da bola aérea, só que o Vasco sofreu 5 gols de cabeça até o momento e isso, obviamente, preocupa, né? O Cuiabá não é um excelente time de cabeça ainda, pode ser que venha a se tornar durante o campeonato, mas o Vasco já tomou bastante gol. Agora vamos falar de cotação. Primeiro, se você é trader, com essa cotação do Vasco 1,82, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um cenário decente. Para essa cotação de 1,82 ela se confirmar, eu vou ter que ter um Cuiabá completamente compacto lá atrás, pensando em pontuar, pensando em contra-atacar, algumas bolas e tal, e o Vasco pressionando o tempo todo. Porque uma equipe que está na penúltima colocação do campeonato, que não venceu nenhuma equipe dentro de casa, ter uma cotação de 1,82, qualquer ruído negativo, o mercado vai se espantar. Principalmente num jogo que vai ter liquidez, que é um jogo à noite. Qualquer jogo de um Cuiabá contra-atacando, um Cuiabá todo assanhado ali no ataque, é motivo para perderem a confiança no Vasco e essa cotação de 1,82 corrigir muito fácil. Então, para você, trader, venha sem viés e venha observar. Qualquer coisa diferente de um Vasco dominante e se impondo, essa cotação do Vasco deve corrigir. Mas passa muito pelo comportamento do Cuiabá também, porque eu posso ter um Vasco muito afoito e assim como foi contra o Flamengo, toma gol de contra-ataque. Então passa muito do Cuiabá. O Cuiabá vai contra-atacar? E eu acredito que um time que conseguiu complicar a vida do Corinthians, que venceu o Cruzeiro, uma equipe que venceu o América fora, tem capacidade sim de jogar muito mais solto do que compacto, tá? E o comportamento do Cuiabá vai ditar o seu ritmo de trabalho aqui no trade, beleza? Dá para você trabalhar tanto a favor do Vasco ou contra o Cuiabá se eu tiver um Vasco dominante e um Cuiabá completamente anulado, o que não tem indicado acontecer, porque o Vasco não vem bem dentro de casa, mas se eu tiver um Cuiabá mais forte, com muito contra-ataque, bem assanhado no ataque, aí a gente pode ter oportunidade de trabalhar contra o favorito, se esse for o seu método, tá bom? Se você é Panther, eu não vou te indicar nada a favor do Vasco por aqui, porque sinceramente, pelo que o Vasco apresentou até o momento no campeonato em casa, essa cotação para mim ela não é tão justa, tá? O Cuiabá pode perder o jogo, mas o que o Cuiabá tem feito fora de casa contra os seus adversários é para se respeitar. Então eu não vou te indicar nada a favor do Vasco. Para você trabalhar alguma coisa a favor do Cuiabá, o único handicap que me agrada seria o +1 do Cuiabá, asiático. Não confunda com o europeu. Tem muita gente olhando para o handicap europeu e o handicap europeu é diferente do asiático, tá? Mais pra frente a gente vai conversando sobre isso. Mas o handicap asiático, no +1 Cuiabá, tá próximo de 1,50 e ele, teoricamente, se o Vasco vencer por um gol de diferença, ele vai te devolver a aposta. Você tem a opção talvez do +0,75 ou a opção do +0,25. São também linhas razoáveis, mas obviamente mais arriscadas. Eu, sinceramente, prefiro não te indicar nada aqui também a favor do Cuiabá, por mais que esse +1 seja interessante. O que eu gosto de pensar por aqui é, se eu tenho um time desesperado do Vasco, precisando da vitória, que sofreu gol em todos os jogos, e eu tenho um Cuiabá que também não é muito bom defensivamente, também não tem um excelente ataque, tá? Mas que consegue marcar gols com muita frequência fora de casa, eu acho que a gente pode tentar observar
esse over 1,5. Já começa próximo de 1,40, talvez no live você consiga pegar até mais alto, tá? Então, entre me arriscar no mercado de resultados, eu prefiro o over 1,5, dado ao desespero, principalmente da equipe do Vasco, e a capacidade que o Cuiabá tem de complicar a vida dos seus adversários fora de casa. Nas opções de jogos extras para essa segunda-feira, apesar de ser um dia com grade fraca, tem algumas opções de jogos extras. Na Irlanda, Dundalk pega o St. Patrick's, não é uma partida com muita expectativa, mas pode ser interessante de se acompanhar. Às 6h30 temos o campeonato feminino, quartas de final, se eu não me engano. O Corinthians venceu o primeiro jogo em Minas por 2-1 e o segundo jogo o Cruzeiro tem que dar um jeito aqui de recuperar. O Cruzeiro é um time que marca fora de casa com muita frequência, só que o time do Corinthians é muito bom. Podemos ter ambas marcam por aqui, podemos ter um over 2,5 talvez, dado essa necessidade do Cruzeiro, pode ser interessante. E temos o início da Copa Ouro. É o início mesmo, primeira rodada, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Eu não tenho acompanhado o desempenho dessas duas equipes nas outras competições. 9,5 por enquanto, as cotações, deixa eu puxar aqui, cotações bem parelhas, o mercado não sabe muito o que fazer, 2,75 para o lado, 2,70 para o outro. Vamos ver como é que está o desempenho da Costa Rica nos últimos jogos. Ó, teve muito amistoso por aqui, teve CONCACAF, Costa Rica em casa, vem de 3 derrotas seguidas, mas vinha de várias vitórias, não é um time bobo. O Panamá, no geral, também vem de 2 derrotas, mas fora de casa não é uma equipe que consegue vencer tanto. A última vitória foi justamente contra a Costa Rica na CONCACAF. Então tivemos aqui um jogo recente dessas duas equipes. No dia 28/3, faz o quê? Faz uns 2 meses e alguma coisa só, e foi 1-0 pro Panamá. No histórico de confronto entre elas, o Panamá aparece com 3 vitórias aqui, 2 empates, ou 1 empate só, quer dizer, e uma vitória da Costa Rica. Jogo, assim, difícil, cascudo. Dificilmente você vai conseguir criar viés em algum lugar, mas se for para fazer, que seja no trade ali, com leitura de jogo, para não inventar moda. Beleza? Meus amigos, espero que eu tenha conseguido, de alguma forma, mesmo assim, gravando muito antes, te ajudar. Eu ainda vou ter que gravar o dia 27 e o dia 28 e talvez até o dia 29 adiantado, mas vamos fazer o melhor com o que temos, tá bom? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Fica com Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like que me ajuda demais. A gente se vê na terça-feira.